Irmãs, vamos lá? Eu cheguei aqui na mesa aqui, na hora que eu cheguei, a João falou assim: meu Deus, eu fiz tudo errado com os meus meninos, com os meus filhos, né? Será que tem jeito? Eu comecei errado, tem jeito de eu consertar? Claro que tem, irmãs, né? Então, se você tem seus filhos e já são maiorzinhos, você não fez dessa forma, nada impede de começar a fazer do jeito certo, tá? Então, assim, você errou por ignorância no bom sentido, tá? Então, você pode começar a fazer do jeito certo agora, tá bom? Uma outra coisa que me perguntaram, uma irmã perguntou, né? Sobre literatura que possa auxiliar os pais na educação sexual dos filhos. Tem uma literatura, depois eu posso passar para a Flávia ou para a Rúbia, e elas passam aí para o grupo de vocês, da Eliane Mello, Era Uma Vez a Vida. São vários livrinhos, tipo livrinhos de história, que você vai contando para as crianças que falam sobre isso, tá? E eu queria pedir também, irmãs, oração mesmo para vocês, porque eu tenho alguns projetos. Eu até escrevi um livrinho de história, sabe? Só que eu preciso de alguém que coopere nas ilustrações, porque eu não desenho, né? Então, se vocês conhecerem alguém que gosta de desenhar, que desenha muito bem, que trabalha com essa área, né, e queira cooperar, eu pensei em montar um livrinho para disponibilizar para os irmãos, né, das diversas localidades, porque eu sei que essa é uma dificuldade dos pais, né? E falta a gente falar isso. Então tem um livrinho de contar histórias, na hora que você explica do corpinho, explicar tudo isso direitinho para a criança, eu acho que é muito importante. Então eu tenho toda a historinha já contada, mas eu não tenho as ilustrações. Então se vocês conhecerem alguém, né, e para indicar assim, eu acho que seria bem legal, né, a gente ter um trabalho, um livrinho desse montado pela gente mesmo, né? Mas tem da Eliane. A Eliane, ela é fisioterapeuta e psicóloga, especialista nessa área de sexualidade. Eu conheço ela pessoalmente e ela é adventista, tá? Mas ela é uma pessoa muito pautada também na palavra. Então eu creio que não tem problema nenhum vocês adquirirem esse livro para passar para as crianças, né? Ela é cristã também, tá? Mas que os irmãos me ajudem em oração nisso também, porque eu acho que é importante a gente ter o nosso material disso, né? A gente tem as apostilinhas de fundamentação, essas coisinhas. A gente tem, quem sabe a gente não faz alguma coisa para ajudar os pais nesse sentido, né? Dos irmãos, tá? Outra coisa também, eu nem coloquei aqui, mas às vezes pode ser uma dúvida dos pais, que eu estava conversando com a Joel, em relação à masturbação infantil, que às vezes acontece muito no sentido da criança se tocar muito. O que é importante? A criança, ela tem fases. Então, uma fase, por exemplo, de 0 até 2 anos, tudo é muito oral na criança. Então, tudo que a criança pega, ela põe na boca. Tudo que ela pega, ela põe na boca. Isso é a fase de desenvolvimento dela, é normal. Por quê? Ela descobriu que a boca dela dá prazer. Que nem a gente tem. Por que a gente come, tem compulsão às vezes alimentar? Porque é prazeroso colocar as coisas dentro da boca, né? Pra comer, tá? Depois dessa fase, que ela principalmente começa a ter o desfraude, o que acontece? Ela descobre os órgãos genitais dela. E ela vê que aquele prazer que ela tinha na boca, se ela encosta nos genitais, é prazeroso para ela. Ela está conhecendo o corpo dela. Então essa fase, né, depois dos 3, 4 anos, que ela já começou o desfraude, é uma fase que fica muito no ânus e muito nos genitais. Principalmente porque tirou a fralda, os genitais ficaram mais expostos, né? Então o que acontece? A criança, quando ela se toca, ela está se conhecendo. Ela não está masturbando no sentido sexual, porque ela não sabe o que é sexo ainda. Então a gente fala masturbação, mas é uma masturbação diferente de uma masturbação de um jovem, de um adulto, tá? Totalmente diferente. Está se descobrindo, exatamente, tá? Então é errado? Não é errado. O que a gente tem que tomar cuidado é se isso está virando uma compulsão para a criança. O que é isso, uma compulsão? Ela se masturba lá na escola, deixa de participar da educação física, vai ficar lá no cantinho se tocando. Ela faz isso na frente de outras pessoas. O que você tem que ensinar para ela, filho? Isso daí você tem que fazer no seu quartinho. Tem horário. Geralmente eles começam a se tocar mais quando estão com sono, quando eles estão mais estressados, irritados. Aí eles começam a passar a mão. É explicar, ó, isso não pode ser feito na frente de outras pessoas. Tudo que você vai fazer com os seus órgãos genitais, você não faz na frente de outras pessoas. Você faz xixi na frente de outras pessoas? Você faz cocô com a porta aberta? Você não faz. Você não fecha a porta para se limpar, para tomar banho? Ou você toma banho na frente dos outros? Não é tudo escondidinho, né? E ver se isso estiver virando uma compulsão, vamos procurar um psicólogo, conversar com o pediatra, né? Mas é normal e não fique repreendendo.
Ele está conhecendo o corpo dele, tá? Só explique que ele não pode fazer isso na frente dos outros, né? Que tem que ser mais assim e ficar observando. Isso, com o tempo depois, ele vai parar. É a fase. Depois que a fase passar, ele para. Que nem ele parou de pôr coisa na boca, ele vai parar também, tá? Mas só veja se não está virando uma compulsão, tá? E é um problema assim que às vezes é comum, tá? Então por isso que eu quis falar, mas eu até não coloquei aqui não. Uma outra coisa sobre perguntas, e se a criança faz uma pergunta na frente dos irmãos, gente? A gente está aqui, aí chega uma criança pro pai e pergunta: pai, por que a perereca da mamãe é cabeluda? Sei lá, né? E pergunta na frente dos irmãos. Aí a cara da mãe, o que acontece? A cara da mãe do pai, cai lá no chão, né? Como que eu vou abordar um assunto desse se a criança faz a pergunta na frente de outras pessoas, no elevador, né? Ai, por que o piu-piu do pai parece uma tromba de elefante? Sei lá, criança é assim, gente. Criança é assim. O que a gente fala? A gente nunca repreende, gente. A gente nunca repreende a criança, porque se eu repreendo, ela acha que ela está sendo inadequada, ela não pergunta mais. Tem que tomar cuidado com isso. Então você pode falar assim: nossa, que legal, né, filha? A gente é diferente um do outro, né? A do papai é grandona. Você fala assim: por que do papai é grandona e a minha é pequena? A gente é diferente, né? Você pode tentar responder na frente das pessoas se você tiver liberdade, tiver, né, se sentindo à vontade. Ou senão você pode falar assim: filho, muito legal sua pergunta. Quando a gente chegar em casa, a gente conversa sobre isso. Mas nunca xinga a criança, né? Então você fez pergunta assim, às vezes a gente que fica sem graça, que é pai e mãe, mas os outros estão achando normal, gente. Eu só fiz uma pergunta assim, não sei por que a gente sente vergonha, né? Então nunca repreenda a criança. Chegue, ou você pode responder, dar uma resposta breve. A sua é pequenininha porque vai ser a criança, o papai é grandão porque o papai é grandão. Quando você tiver do tamanho do papai, a sua vai crescer também. Pronto, acabei de a resposta. Se você não tiver vontade para falar isso na frente de outras pessoas, faça assim: quando a gente chegar em casa, a gente conversa, tá? Muito legal a sua pergunta, né? Afirma, tá? Né? Não faço muito. Quando chegar em casa, a gente conversa, mas assim também não, né? Com calma, tá? Beleza. Aqui eu já falei. Certo? Sempre, então, pra gente nunca errar com as crianças, sempre nas perguntas falar mais das emoções envolvidas, principalmente se isso está relacionado à atividade sexual. Sempre foque mais na parte emocional, no relacionamento, no carinho, no afeto que essas relações têm, do que no ato em si, tá? Principalmente se são crianças pequenas. E tentar associar isso às rotinas dela, né? No dia a dia, tá? Então eu acho que assim, com crianças e irmãos, na verdade isso daqui, depois se os irmãos quiserem, eu posso voltar só para falar disso, porque tem muito mais coisa para falar sobre educação sexual infantil, e seria bom os homens estarem juntos também, né? Estou à disposição, caso queiram, né? Mas educação sexual infantil já é conversa para uma reunião inteira, né? Então é muita coisa. Eu trouxe aqui um pedaço que eu sei que é uma demanda das irmãs, né? Ok? E agora eu quero falar um pouquinho sobre o papel de esposa, tá? Como que a gente vai viver a nossa sexualidade enquanto esposas, né? E aí o Senhor fez então Eva, deu para Adão, e eles ficaram juntos, né? E o engraçado, né? O legal, na verdade, que quando o Senhor fez a mulher, eles, viviam nus e não tinham vergonha. Por que a gente tem vergonha agora, né? Casadas, às vezes de anos, tem vergonha de ficar pelada na frente do marido, né? Adão e Eva não tinham. Claro que isso é consequência do pecado, né, irmãos? Mas deveria ser assim, tá? Não ter vergonha um do outro, ok? Para a gente começar a falar disso, é importante a gente explicar como que acontece a resposta sexual humana. Ela é dividida em 4 fases. Isso de maneira didática, né? Mas é 4 fases. Então, a primeira é o desejo, que é a vontade de ter, tá? Excitação, orgasmo e resolução. Essas 4 fases, elas são, assim, a gente tem as 4 fases, a gente que é mulher, e os homens também têm essas 4 fases. Mas elas acontecem de maneira diferente. Então, a forma que isso acontece no nosso corpo é diferente do jeito que acontece no corpo do homem. Então, eu tenho um gráficozinho aqui que mostra. Isso aqui que é azulzinho, é as 4 fases no homem, e tudo isso aqui é o da mulher. A gente sempre é mais complicado, né, irmã? Tudo nosso é mais gostoso, não é? E é assim, gente, é assim, infelizmente. Né? Enquanto o homem é o interruptor, liga e desliga. Liga e desliga.
antiga, a mulher é um painel de avião, sabe? Aí tem assim, o regular com um pouquinho, apertar esse botão, né? Mexer nessa maçaneta de cá, para deixar a mulher no ponto, né? É mais ou menos assim. O próprio gráfico aqui mostra. O que ele mostra? O homem, do desejo de excitação, ele ó, rapidinho. O homem é um micro-ondas. Ligou, esquentou. A mulher é um fogão a lenha. Mas é verdade, olha aqui. Para eu excitar, olha aqui, ó, o tempo que demora. Tá vendo? A mulher demora. Sabe por que demora mais, irmãs? Porque o homem, para que ele possa ficar excitado, o que é excitado para o homem? Ter ereção, né? Ele precisa de 50 ml de sangue na região genital dele para ele começar. Sabe quantos que a gente precisa? Mais ou menos de 200, 300 ml. Não chega sangue assim do nada, gente. É um processo que vem caminhando até o sangue chegar lá, tá? Então, o que acontece? Primeira coisa, eu acho que os homens deveriam estar aqui para ouvir, né? Tá? A mulher demora mais. Ah, mas você demora mais. A mulher, ela demora mais. Então, do desejo para a excitação, na mulher é mais demorado. Por isso que para a mulher, as preliminares são importantes, dão tempo. Por quê? Se a mulher já for para os finalmente, de uma vez, ela não chega nesse ponto aqui, que é da excitação, ela não lubrifica bem. Ela não fica molhada. O que acontece? Ela vai ter dor para ter relação. Então, precisa preparar o corpo da mulher para poder finalizar a relação. Isso é muito importante. Então, tem que ter paciência. Se a mulher demora mais, tem que ter paciência. Depois a gente vai ver como que a gente pode melhorar isso. Mas a mulher demora mais. Ponto final. O homem tem que entender isso, tá? Mas a gente tem outros privilégios, tá? Enquanto o homem aqui, ó, ele tem um ponto máximo, que é o orgasmo, e ele já desce, depois que ele tem o orgasmo, ele já pula, ele tem que esperar um pouquinho. Se ele quiser ter de novo, tem que esperar um pouquinho, né? Ele tem um período aí que demora para ele conseguir ter outra ereção e conseguir ter de novo, continuar a relação. A mulher não. A mulher, ela pode, 3 situações. Ela pode não ter orgasmos, que é muito triste, tá? Ou ela pode ter um orgasmo, que é esse amarelinho, e terminar. Ou ela pode ter vários orgasmos numa relação. Isso vai depender muito do conhecimento que a mulher tem do corpo dela, como está o corpo dela e o que ela se permite na relação. Depois a gente vai falar isso também. Então, a gente que é mulher tem uma vantagem sobre o homem. Porque a gente consegue manter mais tempo, a gente demora mais. Mas o fogão a lenha, gente, se acendeu ele fica aceso. Não é? Fica aceso o dia inteiro, não é? Mesma coisa, olha pra você ver, micro-ondas também, você põe lá 30 segundos, é 30 segundos. Acabou. Então a gente tem as vantagens, né? Agora a gente precisa saber como chegar nas vantagens também, porque às vezes tem mulher que tem as vantagens, mas não consegue utilizar das vantagens, né? Tá? Então, ó, são diferentes, tá vendo? Tá? Então, a gente não pode comparar o desejo nosso com o desejo do homem, a excitação da mulher com a excitação do homem, o orgasmo do homem com o orgasmo da mulher, porque são diferentes. O Senhor fez a gente de material diferente. Adão foi feito para, a gente foi feito da costela. Não adianta querer ser igual o homem, porque a gente é diferente, tá? Primeira coisa que é importante. O que a gente erra nessa área? Por falta de conhecer o nosso corpo e por preguiça, vamos ser sinceros? Porque às vezes a mulher, ela é preguiçosa para a relação sexual. Nossa, que canseira. Ah, não, nossa Deus, nesse frio tirar a roupa. Ah, não, meu Deus do céu, não sei o que tem, não sei o que tem. Sempre tem uma desculpa, ai que dor de cabeça, né? Sempre tem uma desculpa, por quê? Preguiça. Às vezes, por que será que eu tô com preguiça? Porque às vezes não está sendo bom também, né? Vamos ser sinceros, porque se o negócio às vezes é muito bom, você vai ter estímulo para fazer outras vezes. Por que não está sendo bom? Aí a gente tem que ver o que a gente pode fazer para melhorar. Mas às vezes a gente coloca muito a responsabilidade disso tudo no homem. E não é só a responsabilidade dele, tá? Então vamos tentar entender, tá? Primeiro, o desejo sexual, a gente tem 2 tipos de desejo. Quando eu tô de namorinho novo, namorinho não, casado, né, irmãos? Casado. Casei de pouco tempo. Gente, se deixar é todo dia, toda hora. Porque o desejo espontâneo, ele sempre tá lá em cima, né? É casamento novo, começando a vida nova, você sempre vai ter desejo. Depois vai passando o tempo, vai
rotina, qual que é a tendência? Não ter desejo espontâneo que surge do nada. Nossa, que vontade de ter relação. Não é assim. O que acontece? Na mulher, então, o desejo espontâneo com o passar do tempo e com o passar da idade, ele vai caindo. Isso é comum, tá? Acontecer. Então, o que a gente tem? Tem que melhorar o nosso desejo responsivo. São 2 tipos de desejo. O espontâneo é esse que brota do nada. Nossa, que vontade. Em determinadas áreas em determinadas partes do ciclo menstrual, a mulher está com mais vontade de ter relação e outra fase não. Isso tem a ver, o nosso corpo é perfeito, o Senhor é perfeito, irmãs. Quando a gente está na fase da ovulação, ou seja, que você pode ser fertilizada, é o período que mais você tem vontade de ter relação. Quando você está no outro período, depois que menstruou, por exemplo, a menstruação você se acha um lixo, né? Você fica assim, parece que o cabelo tá ruim, você tá inchada, né? Fica daquele jeito. Mas depois, na fase da ovulação, é a fase que a mulher está mais disposta. Então, o desejo espontâneo, ele está mais presente. Mas naquela outra fase que o desejo espontâneo não está, a gente tem que trabalhar o desejo responsivo. O que é esse desejo responsivo? É estimular o desejo, tá? Então, se a mulher, por exemplo, ela tem uma linguagem de amor, vocês já viram falar da linguagem de amor, né? Vocês sabem qual é a linguagem de amor de vocês? Quem sabe qual que é a linguagem? Nossa, pô, eu trouxe um teste aqui pra gente descobrir qual que é, tá? Por exemplo, vamos supor que às vezes a sua linguagem de amor é palavras de afirmação. Você gosta que seu marido fala que você é bonita, que ele te ama. Você gosta de ouvir, né? Ou que ele escreva alguma coisa, que ele expresse isso de maneira verbal, né? E às vezes ele não entende que essa é a sua linguagem de amor, e às vezes ele lava o quintal para você, faz alguma outra coisa e você não se sente amada. Essa questão de não se sentir amada, isso não ajuda no seu desejo responsivo. Mas se ele sabe que a sua linguagem de amor é palavra de afirmação e ele começa a utilizar isso, ele está melhorando o seu desejo responsivo, porque você vai estar mais aberta a ele, você vai se sentir mais amada, mais estimulada para ter relações. A mulher, né, tem uma frase que eu acho que é muito verdade. A mulher, ela precisa se sentir amada, ter carinho para ter relações sexuais. E o homem precisa de relações sexuais para dar amor e carinho, né? É bem assim, é o oposto, gente. A gente é o oposto um do outro. Mas a gente precisa se adequar a isso para um suprir a necessidade do outro. Eu sei que o homem precisa da relação sexual, ele sabe que eu preciso do carinho, então vamos fazer uma troca, cada um precisa de um primeiro, né? Então se ele me der amor e carinho, primeiro, ele também vai ter a parte dele, primeiro sexo, né? Então, é importante você estimular, ver o que você precisa. Né? Ele precisa te tratar bem, te levar para passear, te dar presente, sei lá qual que é a sua linguagem. A linguagem de amor é uma coisa muito legal para melhorar o desejo responsivo, tá? Então não espere, porque desejo sexual não dá na árvore. Você ir lá pegar e comer. Ele precisa ser estimulado. E às vezes é nisso que está a nossa preguiça, de estimular o desejo, tá? Então nem sempre vai brotar do nada, nem sempre você vai ter vontade, mas você vai precisar se esforçar para poder estar pronta para a relação sexual também, né? O homem ajudando nisso e você também se dispõe a isso também, porque você sabe que isso para o homem é importante, tá? Quem acha que desejo é igual de homem e mulher, quem acha que é diferente? Quem acha que é diferente? Que homem tem mais desejo do que mulher? Vocês acham? Homem tem mais desejo do que mulher. Sabia que isso é um mito? Isso é um mito. Mulher tem desejo tanto quanto o homem. Eu acho que a forma que a gente expressa o desejo que é diferente do homem com a mulher, por questões culturais. O homem sempre ele é criado de uma maneira mais aberta para a sexualidade, e a gente sempre é mais reprimida, né? Então, senta que nem mocinha, fecha as pernas, né? Isso não é coisa de menino, esse brinquedo não é de meninas. A gente sempre é mais reprimido. O menino não. O que o menino faz? Às vezes tem pai, claro que não é coisa que está no nosso meio, mas tem pai que o menino tem, por exemplo, a primeira ejaculação, já leva ele no bordel para ele ter a primeira relação sexual dele. Pega e dá revista, para você aprender a ser homem, dá uma revista de mulher pelada. Às vezes já estimula o filho para isso, coisa que a gente não vê com as meninas. As meninas sempre são mais reprimidas. Sempre fala assim, o menino tem que namorar cedo, a menina vai namorar depois dos 30. Não é assim? Tem pai que fala isso, né? Então, por isso que os homens, eles têm essa facilidade de se expressar sexualmente
mais liberal e parece que eles têm mais desejo, mas a gente também tem tanto desejo quanto. A gente só não expressa do jeito que eles expressam, né? Tá? Saber que o desejo também é uma fase que demora mais. Então a mulher necessita de 15 a 20 minutos para atingir um nível bom de excitação, para preparar ela para a penetração, para que ela tenha lubrificação e seja preparada para a relação. Mas Aline, eu estou na menopausa, a lubrificação já não é mais a mesma. Então a gente vai precisar usar uma lubrificação externa. Então posso usar um lubrificante à base de água, ou eu posso usar o óleo de coco. O óleo de coco serve para isso também, tá? Então posso usar o óleo de coco, tá? O óleo de coco eu só não posso usar ele, vamos supor que tem alguma irmã que não toma anticoncepcional e usa camisinha, para não ter filhos, né? Para planejamento familiar. Então aí você não pode usar o óleo de coco, que é um lubrificante oleoso, com látex, porque ele estraga o látex. Aí você perde a efetividade da camisinha, tá? Mas se você estiver usando a camisinha, não use o óleo de coco. Mas se não estiver usando, pode usar o óleo de coco como lubrificante, para melhorar a lubrificação no ato sexual. Por quê? Porque se estiver seco, vai doer. Aí, se você sempre tiver suas relações sexuais com dor, você acha que você vai ter desejo? Você vai ter vontade? Você sabe sempre que você vai sentir dor para ter relação? Para que você vai ter então? Você começa a se privar disso. Então, o que precisa melhorar? A questão do aspecto da dor. Tentar melhorar a dor para que você possa ter relações sem dor. Porque não pode doer. Ah, mas nem não pode doer. O ideal é que o sexo não doa. Tá? Não pode doer. Sente dor, você tem uma disfunção sexual que é chamada dispareunia, que é a dor durante as relações sexuais. Pode ser por falta de lubrificação, mas pode por ser tensão do assoalho pélvico, que é o músculo do períneo. Eu vou falar dele depois. Aí precisa tratar, tá? Precisa tratar. E o bom relacionamento é o coração. Na verdade, para a mulher ter um desejo melhor, ela precisa ter um bom relacionamento. Se o relacionamento conjugal dela não estiver bom, ela tiver com algum ressentimento, alguma amargura, né, tá chateada com o marido, com alguma coisa, ela não vai ter vontade também. Então, às vezes, a questão do desejo é o relacionamento que não está muito legal, que precisa dar uma revisada aí, né, dar uma acertada, tá? Tudo isso são aspectos que podem influenciar no desejo, tá? Olha aqui, isso daqui é bem legal. Mostra que são vários fatores que estão relacionados com o desejo sexual. Então tem fatores psicossociais, então culturas e crenças religiosas, ela pode alterar a sua função sexual também. Se você sempre vê o sexo como algo sujo, como algo que é pecado, desde solteira, quando você se casar, vai continuar achando que ele é sujo e pecado e você vai ter dificuldades na sua relação sexual. Eu falo isso, irmãs, por experiência própria. Eu tenho pacientes que eu atendo no consultório que já tinha um ano de casado e não conseguia ter relação sexual, que tinha um problema chamado vaginismo. Quando o homem tentava fazer a penetração, o que acontecia? Ela fechava, contraía o assoalho pélvico, fechava, não conseguia, não consegue fazer exame ginecológico, não consegue nem colocar um absorvente interno. E aí você vai conversando com ela, você vai ver que é o jeito que ela foi criada, o jeito que ela, qualquer imagem que ela tem a respeito do ato sexual. E a maioria dessas pacientes que tem essa queixa, todas crentes, todas cristãs, né? Então é muito séria essa questão também, o jeito que a gente ensina os nossos filhos. Porque se a gente não ensina direito, quando essa criança for um jovem, se casar, ela pode ter dificuldades na atividade sexual por causa do jeito que ela foi criada em relação ao sexo, tá? Autoestima, tá vendo? Depressão, ou alguma doença, por exemplo, diabetes é um problema que altera muito a libido, muito desejo. Precisa controlar a diabetes, precisa tomar remédio certinho, controlar essas doenças, né, que podem tá causando isso também. Outras coisas, né, estimulação inadequada, né, não saber fazer. A gente aprende tudo, a gente aprende a falar, a gente aprende a andar, a gente aprende a fazer tudo. Ninguém ensina como tem que fazer, como tem que ser a relação. A gente tem que ir no instinto, não é? Por quê? Porque não se fala disso. A gente pode aprender a ter relações sexuais melhores, né? A gente aprende tudo, a gente tem que aprender a ter relações também, da mesma forma. Às vezes é falta de conhecimento, tá? Então são vários aspectos
aspectos que influenciam na função sexual, tá bom? Aqui, gente, eu trouxe um testezinho para linguagem de amor, mas eu não sei se as irmãs têm coisa para anotar, acho que não tem, né? Para fazer. Celular. No celular? Todo mundo tem celular? Como é que tá aí? Tem? Vocês querem fazer? Ou vocês querem que eu posso mandar essa apresentação para passar para as irmãs? Vocês podem fazer em casa também, preferem? O que acontece? O que eu quero que vocês façam? São várias perguntas, ó. Tá vendo, ó? O que você prefere? A pergunta 1, ó. Eu prefiro receber palavras de afirmação ou eu gosto de receber abraços? Aí você vai escolher a letra A ou a letra E, tá? Uma questão de cada que vocês vão escolher. E aí vocês vão fazer isso daqui, ó. Colocar assim, ó. Eu marquei A tantas vezes, marquei B tantas vezes, faz o placar. Aquele número que recebeu mais votos, que você escolheu mais vezes, é a sua palavra, a sua linguagem de amor. Você pode ter, às vezes, quase empatado duas. Que às vezes você pode ser bilíngue, você pode ter duas linguagens de amor. É muito legal você fazer isso e o seu marido fazer também. Por quê? Se a linguagem de amor do seu marido é toque físico, significa que ele se sente mais amado quando você abraça, beija, faz um cafuné, né? E se a sua linguagem de amor é gesto de serviço, não adianta ele ficar falando que você é bonita, ele quer que você lave a louça de vez em quando, né? Então, entender a linguagem de amor vai fazer com que ele expresse o amor dele por você na sua linguagem. É a mesma coisa, eu falo inglês e meu namorado espanhol. Eu vou falar que eu amo ele em inglês, ele não vai entender, porque ele fala espanhol, eu tenho que falar em espanhol com ele, né? Mesma coisa. Então, façam isso e pede para o marido fazer também. E tentem, né, se esforçar para um falar a linguagem de amor do outro. Irmãs, isso vai ajudar a muitos problemas de relacionamento serem resolvidos aí. Né? Porque às vezes você fala assim, você não me ajuda em casa, você não me ajuda com as crianças, você não sei o quê. Aí ele fala assim, gente, mas eu abraço tanto ela, eu trago tanto presente, eu faço tanto isso para ela, mas não é linguagem de amor, ela quer gesto de serviço, alguma ajuda, né? Então tentem fazer isso, porque eu acho que pode ajudar nessa questão para melhorar o desejo, tá? Então são várias perguntinhas, ó. Então depois vocês vão responder. Eu vou passar essa apresentação para a Flávia e para a Rubi, elas encaminham para vocês, tá? A segunda fase, então, é a excitação. A excitação, o que é importante a gente entender sobre ela, né? O que você gosta? Porque às vezes o homem se esforça para tentar te agradar nesse momento, mas coitado, ele não tem uma bola de cristal para saber o que você gosta. Você precisa falar para ele, eu gostei desse toque, eu não gostei disso. Faz isso, faz aquilo. Eu gosto de carinho, eu gosto de beijo no pescoço. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Você precisa falar. Então a primeira coisa que você precisa saber é do que você gosta. Porque ele fazendo o que você gosta, você vai se excitar mais depressa. Se ele faz um toque que você não gosta, vai demorar mais para você se sentir excitada. Então, procure saber o que você gosta. Eu não sei. Vamos aprender mais sobre o nosso corpo, né? Qual o toque que você gosta? Você gosta que toca no peito? Gosta que toca no bumbum? Na coxa? Né? Explore o seu corpo para você fazer nesse momento. Esse toque que eu gostei. Esse aqui eu não gostei. Fala para ele. Esse aqui eu gostei, esse daqui eu não gostei. E aí ele vai sempre fazer aquilo que você gosta mais. Tá? Outra coisa importante. Existem tabus a serem quebrados? Você tem crenças limitantes a respeito disso? Né? O que você pensa sobre o sexo? Você foi educado sexualmente? Você tem preconceito em relação a alguma coisa? Às vezes, não, eu só posso fazer nessa postura. Se eu mudar de postura, eu acho que eu estou pecando ou fazendo algo errado. Quais são as coisas? O que você pensa a respeito disso? Será que é desse jeito mesmo? Né? Então, converse sobre isso, porque se você tiver muito preconceito, você fica muito travada também na hora, né? E isso atrapalha, tá? Você se ama e se aceita? Qual é a relação que você tem com você mesmo? Porque se você não gosta, eu acho que eu tô com uma barriguinha aqui, ó, pneuzinho. Então, assim, eu tenho vergonha, eu quero fazer no breu. Tem que estar assim, tudo escuro, né? Porque eu tenho vergonha, né? Eu tenho vergonha. E o homem quer fazer na claridade do dia. Já viu isso? Né? Não, deixa, acende a luz, né? Não deixa a luz apagada. O homem é muito visual, o homem gosta de ver, né? A mulher já não é tanto assim. Dá pra chegar no meio termo? Não quero no breu, mas também não quero na claridade. Vamos ligar o abajur?
né? Agrada os dois, não agrada? Mas às vezes você tá com dificuldade porque você não tá gostando do seu corpo do jeito que tá. O que você pode fazer? Será que se for um nutricionista, perder um pouquinho de peso, ir na academia, ficar com o corpinho melhor, você vai se sentir mais à vontade para ter relação? Vai, vamos fazer isso para tentar melhorar? Porque às vezes a gente tem dificuldade porque a gente não está gostando muito do nosso corpo. E às vezes a gente coloca defeito na gente que o homem nem vê. Eu tinha uma amiga que falava assim, ela é casada. Ah não, Aline, eu engordei, eu acho que minha perereca tá gorda. Assim, ó. Tá com aquele capô de fusca, né? Que os outros falam, né? Pato de camelo, sei lá, né? Gente, mas é um problema sério. Às vezes você vai pôr uma calça de ginástica, marca, né? Fica esquisito. Mas é um problema, assim, que incomoda. E aí ela falava assim, nossa, eu fico sem graça com fulano, marido dela, né? Com meu marido, porque, nossa, eu tô achando que tá muito gordo. Aí a gente conversando, ele chegou assim, aí ela falou isso, eu falei assim, mas eu nem reparo nisso. Tipo assim, o homem nem percebe se você tem celulite, se você tem estria, se você tá acima do peso. O homem às vezes não vê isso, mas você não fica à vontade com o seu corpo. Se você não fica à vontade com o seu corpo, como que você vai se soltar? Né? Como que você vai aproveitar esse momento? Porque de roupa não tem jeito de fazer, né? Então, às vezes também, o que está te prejudicando é porque você não está satisfeito com você mesmo, sua autoestima está lá embaixo, né? Você precisa gostar de você, gostar do seu corpo, né? Tá? E mais uma vez, padrão de beleza, gente, ele muda com o tempo. Vocês viram as pinturas lá, sei lá, aquele povo antigo, lá Picasso, as mulheres tudo gordas, tudo de barriguinha. Vocês já viram essas pinturas antigas? Hoje o padrão de beleza é a mulher seca, que não tem barriga. Mas qual que era? Porque antigamente era aquele padrão, agora é hoje é outro, né? Se a gente for esperar ficar no padrão, a gente não vai nunca estar satisfeita com o nosso corpo, né? A gente tem que cuidar bem dele, mas aceitar também do jeito que a gente é, tá bom? E descobrir outros locais que podem te dar prazer. Gente, não é só a perereca não, os peitos não, né? Tem outros locais que são mais sensíveis. Pescoço geralmente é mais sensível, nuca, a região interna de coxa geralmente é mais sensível, né? Tem mulher que tem sensibilidade em outros locais. Explore, tá? Não é só isso aqui não. Então explore outros locais que você possa também se sentir, achar bom estar sendo tocada naquele lugar. Isso é importante, a gente chama isso de zonas erógenas, zonas que vão te deixar mais excitada, tá? Então, você tem outros locais do seu corpo, tem mulher que é pé, pôs a mão no pé, nosso pai, né? Gente, cada um descobre qual que é a sua, tá joia? Ok? Outra coisa importante também, irmãs, são a gente, o que acontece? Às vezes a gente vê o ato em si como uma coisa muito física. E a gente quer, para melhorar e variar a relação sexual, a gente precisa usar outros sentidos, tá? Então, assim, usar uma lingerie bonita, né? O marido também, né? Comprar umas cuequinhas mais bonitas, arrumadinha para ele também. Porque o homem é mais visual, mas a gente também é mais visual. É bom ver o homem, né? Bem assim, não é não? Outra coisa, explorar os 5 sentidos. Então, eu não vou só pelo toque, vou estimular os meus olhos, vou estimular o meu ouvido, como? Pôr uma musiquinha legal, quem sabe dançar um pouquinho juntinho ali. Tá vendo que isso daí é uma preliminar que já dá uma variada? Não é? Porque já ir pro ato em si, né? Outra coisa, nos ouvidos, falar algumas coisinhas legais que você gosta, que ele gosta de ouvir, certo? Cheiro. Quem sabe com uma velhinha que tem um cheirinho, alguma coisa diferente, isso já vai ajudar também, né? Tem outras coisas diferentes. Na boca, sabia que tem produtos que tem gosto, que você pode utilizar para fazer massagem, por exemplo? Né? E depois você pode beijar, por exemplo, né? Isso é legal. Isso é uma coisa que dá uma variada. Você não pode ficar dependente disso. Mas isso é uma coisa que pode te ajudar também a diferenciar. Eu até trouxe algumas coisinhas ali, irmãs, para fazer um sorteiozinho para vocês, tá? Depois a gente vai fazer o sorteio. Mas é importante vocês verem que vocês têm outros sentidos que podem ajudar nessa fase do ciclo também, tá bom? Então, usem os outros sentidos, ok?
E fale sempre para o homem, porque o homem, gente, ele não é muito bom para ler nas entrelinhas, não. Você tem que falar com ele, ser objetivo, né? Então seja direto, gosto disso, não gosto disso. Chega e fala. E eles são muito receptivos para isso. São muito receptivos. A gente às vezes fica com medo de falar com o homem, achar que ele vai achar ruim para ele fazer de tal jeito. Ele acha bom. Você está, na verdade, adiantando o serviço dele, né? Então ajude ele também, tá? Bom, e aqui eu quero falar um pouquinho, já estou quase terminando, irmãs, tá? Sobre a outra fase, que é o orgasmo. O que acontece? Às vezes eu vejo que tem muitas mulheres, se for ver, tem algumas estatísticas que falam que somente 30% das mulheres que conseguem ter relações com o orgasmo, né? O que é muito triste. Sabe por que é triste, irmãs? Porque o Senhor nos fez com um órgão exclusivo só para dar prazer. O homem não tem isso, e a mulher tem, que é o clitóris. Esse órgão, ele só serve para isso. A gente vai estudar a anatomia, a fisiologia dele, ele só serve para isso. O Senhor colocou isso na mulher, né? E não colocou isso no homem. E se a gente for comparar, né, o clitóris, por exemplo, né, com o pênis, que é a região que é mais sensível do homem, a gente tem muito mais nervos, terminações nervosas no clitóris do que o homem tem no pênis. Enquanto um pênis tem 4.000 terminações nervosas, sabe quanto o clitóris tem? 8.000. O dobro. Tá? O dobro. Então, o que acontece? A nossa capacidade de ter prazer é muito maior. Por que às vezes não tem? Porque às vezes o homem foca muito a atividade sexual só na penetração. E esquece de estimular esse órgão. Então, nem todas as mulheres vão conseguir ter orgasmo tendo somente a penetração. É preciso estimular o clitóris. Às vezes não está conseguindo ter por estimulação inadequada. A maioria dos casos é assim, tá? Outra coisa que é importante também para ajudar é saber dar uma requebrada na pelve. Então eu quero que as irmãs levantem. Vocês sabem rebolar? Vamos pôr a mão na cintura assim, ó. Eu quero que a gente vai fazer 2 movimentos. Como que é? Vou colocar aqui, ó. Vamos lá, levanta. As menininhas mais novas não querem fazer, gente. Vai, não é possível, vai. Ó, a gente tem um movimento da pelve, que é assim, ó. Eu vou ficar de lado pra vocês verem, ó. Que eu arrebito o bumbum, ó. Põe a mão assim na cintura que fica melhor, ó. Arrebito o bumbum, agora, ó. Isso, encaixa o bumbum, ó. Isso. Arrebita o bumbum, encaixa o bumbum. De novo, ó. Arrebita, encaixa. Isso. Isso daqui é um exercício muito legal de fazer. Você tá, ó, requebrando, ó, para um lado e para o outro, ó, para baixo, ó, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para frente, para trás, para frente, para trás. Isso aqui para quem tem problema até de coluna é bom, você mobiliza a coluna, ó, para frente e para trás. Se você tiver com dificuldade de fazer, sabe o que você pode fazer? Você pode encostar numa parede, ó, a gente encosta na parede. Se você encosta na parede, dá pra você colocar uma mão aqui atrás, faz um buraco. Aí, pra você vai, como se fosse apertar sua mão, você vai ter que, ó, empurrar sua pelve pra cá, que é o primeiro movimento de encaixar o bumbum. E aí depois você vai abrir a coluna aqui atrás. Encosta a coluna na parede, desencosta a coluna da parede. Ó, você vai fazendo isso na parede, dá pra fazer deitado também. Se você tiver, porque tem gente que tem dificuldade, o movimento não é fácil não, tá? Então requebrar, pode sentar, irmãs. Requebrar é importante. Você tá melhorando a mobilidade pélvica sua, tá? Porque, gente, atividade sexual é esforço físico, né? Vocês sabem que se você não estiver bem condicionada, cansa, tá? Então precisa estar com a academia em dia também para ajudar, tá bom? E outra coisa que é importante também, que eu quero ensinar para as irmãs, aqui é o clitóris, ó, para mostrar só para vocês. O clitóris, a gente só vê a pontinha dele do lado de fora, na vulva, tá? Mas a parte toda interna, a parte toda maior dele tá dentro do corpo da mulher. O homem, às vezes, na penetração, ele pode até estimular um pouco o clitóris, mas não é a parte mais sensível dele. A parte mais sensível dele é essa daqui, ó, que é aquele pontinho que a gente vê. Isso precisa ser estimulado durante a relação, tá? Aqui é ele, ó, tá? Aqui seria a bexiga, o útero com a vagina, aqui.
aqui o canalzinho do xixi e aqui como que fica o clitóris, ó. Nem sempre com a penetração vaginal eu vou conseguir estimular bem ele para conseguir ter um orgasmo. Então eu tenho que vir estimular aqui, tá? Para conseguir, tá? E aqui, ó, a mesma coisa. Isso daqui é um pênis, isso daqui é um clitóris. A gente tem as mesmas coisas que o pênis tem. Não precisa ter inveja dos homens, não. Porque o nosso é muito melhor, tá? Enquanto o homem tem uma espingarda, a gente tem uma metralhadora. Porque o clitóris é muito mais legal do que o pênis, tá? A gente só precisa usar direito, saber como que estimula direito, tá? Aqui é a pelve, que é esse que a gente, ó, requebrou para fazer o exercício. Então a gente precisa melhorar a mobilidade da pelve. Então faça esse exercício, faz 10 vezes, descansa, faz 3 vezes de 10, vai melhorando essa mobilidade, isso ajuda. Mas também eu quero ensinar para as irmãs a melhorar a função desse músculo aqui, que é o assoalho pélvico. Esse músculo, ele vai ajudar a melhorar tanto a questão da excitação quanto do orgasmo, porque ele se insere uma parte dele lá na região do clitóris. Se você tem uma capacidade de contração boa, o seu períneo é bom, você consegue chegar mais fácil no orgasmo também. Vamos fazer um teste para ver se as irmãs sabem contrair. Pense que você está com muita vontade de soltar um pum, peidar. Aí você está aqui no meio das irmãs, você está com vergonha, apesar que está todo mundo de máscara, mas você está com vergonha. O que você faz para não peidar? Você não aperta o ânus e a vagina? Tenta fazer aí e vê se você consegue fazer. Você não pode apertar a perna e nem o bumbum. Então não pode levantar da cadeira, não. Você tem que apertar a vagina e apertar o ânus. Consegue apertar? E solta. Quem conseguiu e não achou difícil? Quem achou difícil? Ninguém achou difícil? Achou difícil, tá? Eu vou ensinar para as irmãs 2 tipos de exercício que vocês vão fazer em casa. O primeiro, ó, é aperta o ânus e solta. Aperta e solta. 10 vezes. Aperta e solta. Vem fazendo comigo, ó. Contrai e solta. Contrai e solta. Contrai. Esse é facinho, né? E solta. Vocês vão fazer 10 vezes. Agora tem um segundo que é mais difícil. Como que a gente vai fazer? A gente vai apertar e vai segurar apertado até 6. Segurando, tá? Vamos tentar? Aperta, segura. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Soltou. Esse é mais difícil, né? Tem uma terma que tá até assim, ó, segurando assim, né? Tá? É mais difícil. Se 6 foi muito pra você, segura até 4. Você vai fazer também 10 vezes, tá? Descansando entre uma contração e outra. Você pode fazer esses 2 exercícios deitada, sentada e em pé, porque tem diferença. Aperta e sentado, ó, aperta e segura. Isso. Agora solta. Agora levanta e faz de novo e vê se você acha que é diferente. Faz em pé para vocês verem. Contrai e solta. É mais difícil, não é? Tá? Isso é uma progressão. Pode sentar, irmãs. Isso é uma progressão de dificuldade. Então você vai fazer deitada, pode fazer deitada de lado, sentada e em pé, tá? Os 2 exercícios, apertar e soltar e apertar e segurar, tá? Com o tempo você pode aumentar a sustentação. A 6 tá fácil, vou segurar 8, vou segurar mais tempo, tá? Isso, irmãs, para quem perde xixi, quem não consegue segurar o pum, nossa, se eu espirrar, peida, né? Isso vai tratar isso também, ó, beleza, gente? Isso daqui é o nosso amigo, isso aqui melhora tudo da mulher, melhora a bexiga caída, melhora a questão sexual, melhora a perda de urina. Quem nunca espirrou e escapou um pouquinho de xixi? Isso é incontinência urinária, tá? Se você tem isso, aí você tem que fazer esse exercício aqui mesmo, tá? Então tente fazer. Se você achou difícil, às vezes o ideal é procurar um fisioterapeuta para te ajudar a ensinar certinho. Mas uma parte das mulheres consegue fazer sem a gente examinar, né? Mas faça isso, isso vai melhorar a sua questão urinária, intestinal, evacuar melhor também, tá? E também a questão sexual. Se a mulher, ela sente, eu sinto que a minha vagina tá meio larga, né? Tá meio frouxa, flácida, o exercício vai ajudar. Porque o músculo vai começar a ficar durinho, ele aperta um pouquinho mais a vagina, tá? Então esse exercício, ele é importante a gente fazer, tá bom? Pode fazer todo dia. Não consigo todo dia. Pelo menos 3 vezes
por semana já vai ajudar. Certo? Tá? O que eu quero deixar de mensagem, irmãs, é assim: a nossa função sexual, ela é muito ampla. Você viu que é um monte de fator que influencia, tá? O que a gente precisa ter, além do conhecimento que a gente aprendeu aqui agora, é tentar colocar isso em prática também, não ter preguiça e colocar em prática. Às vezes a gente acha que não, mas é importante a gente entender que o sexo, ele não é o mais importante no casamento, com certeza não. O mais importante é a aliança que você fez com seu marido. Mas ele é um pilar importante do seu relacionamento com ele, né? E eu sei que se depender da mulher, ela não quer mais ter relação, principalmente depois que tem filhos, né? Que vai ficando mais difícil, vai entrando na menopausa. Mas se você tem uma aliança com o seu marido e sabe que isso é importante para ele, a gente tem que se esforçar para fazer. Não fazer para agradar para as suas obrigações de esposa. Porque não é como uma obrigação, isso tem que ser bom para você também, não só bom para ele, né? Mas os dois se esforçarem, porque o sexo ele foi feito para dar prazer para os dois. Se um só tem prazer, tem alguma coisa errada, tem que dar prazer para os dois. Mas é uma coisa que é muito importante no casamento e que a gente precisa falar disso, porque isso aproxima mais. A relação sexual é o momento de maior entrega e de maior pertencimento. Você está dando o seu corpo para outra pessoa. Isso é muito profundo, se a gente for ver nesse sentido, né? Então, você pode ver que às vezes os casais que se privam disso, que têm dificuldade, o relacionamento muitas vezes não está bom. Porque se o relacionamento está bom, você tem atividade sexual. Se você começa a parar de ter atividade sexual no casamento, provavelmente o relacionamento também não está bom. Então, ele é um termômetro para o relacionamento, né? Então, que a gente possa olhar isso com mais carinho, olhar com isso com mais atenção. Né? Isso é importante. E para terminar, irmãs, eu queria deixar esse versículo aqui de Provérbios. Provérbios 31, na verdade, tá? Que fala da mulher, né? A mulher de Provérbios 31. Que eu achei muito importante, muito interessante, esse 31:20, que fala que a lâmpada dela não se apaga durante a noite. A lâmpada dela tem a ver com o enchimento do Espírito Santo, né? Ser cheia do Espírito Santo. Então, vocês tem muitas atividades no dia a dia. É as crianças, é você cuidar de você, cuidar da casa, cuidar do marido, às vezes dos pais que já estão envelhecendo. São muitas coisas. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não consegue exercer todas essas funções que Deus te deu, de mulher, de mãe, de esposa, né? Então a primeira coisa é a gente estar cheio do Espírito Santo, buscando sempre estar cheio do Espírito Santo. Mas essa lâmpada também que não se apaga à noite, eu me lembro muito também da mulher, tendo passado todo o dia, né, nessa correria do dia a dia, à noite a lâmpada dela estar acesa para o marido também. Porque é no final do dia que vocês estão juntos, é no final do dia que é o período só de vocês dois, que os filhos já estão na cama, que eles já estão, né, ali guardadinhos, bem. Se a sua lâmpada estiver apagada, o que você vai poder oferecer para o seu marido? Nem só em relação ao sexo, mas conversa, um período de oração de vocês, de leitura da palavra. Então, que o Senhor, né, eu profetizo que o Senhor, que você sempre seja cheio do Espírito Santo. E que a sua lâmpada, em nome de Jesus, não se apague à noite. Né? Principalmente para o seu marido, ele precisa de você nesse sentido também. Certinho? Aqui estão meus contatos, irmãs, meu e-mail. Eu tenho Instagram, chama Perimendia. Eu posto todas essas coisas que eu sempre falo, lá tem. Quem quiser seguir também, acompanhar, pode me mandar mensagem por direct, pode me mandar mensagem pelo WhatsApp. Se você tem alguma dificuldade, ou até com as crianças, Aline, meu filho perguntou isso, como que eu posso responder isso melhor? Pode me mandar mensagem, sem problema nenhum, tá? Eu estou à disposição para servir as irmãs. Espero que vocês tenham aprendido um pouco aí comigo. Espero que eu possa ter abençoado a vida de vocês. Eu sei que é muito conteúdo, muita coisa, né? Mas eu acho que eu fiz uma pincelada daquilo que é mais importante da gente saber. Mas eu estou à disposição das irmãs e muito obrigada, tá?